Sejam bem-vindos a mais um Universo Fujoshi e hoje a gente vai dar uns murros, destrinchar, ter raiva e algumas coisas a mais do Onodeira. Nós vamos falar de Isekai Hatsukoi. Oi, Jaqueline. Olá, Tilly. Olá, pessoas. Muita gente ama a série e odeia o Onodeira. Como eu disse, se você é Fujoshi e você não quer dar uns tapas no Onodeira, você não é Fujoshi. Me desculpa. Não é odiar, mas é dar uns cascudos bem grandes nele, assim. Eu tenho vontade, assim, se ele fosse 3D e a gente tivesse a oportunidade de conhecer o Onodeira, eu primeiro soltaria um bacá bem grande, assim, sabe? Que ele é um bacá muito grande pelo que ele faz com o coitado do Takano. E ela é a história, né? A mesma autora de Junjo, né? Então é do mesmo universo, tanto que a editora é a editora do Zag, né? Então, assim, a Nakamura, a mangaka, ela continuou o Sekai. Ele é depois de Junju, ele é de 2007, né? A história, ela também foi lançada na mesma revista, na Ciel. Então, ela se passa com a história do Onodeira, que você já percebe. A primeira frase dele diz que isso não é amor, isso é uma coisa que vai ficar na sua cabeça, né? Vai ficar na sua cabeça essa história. Então, é a história entre ele e Takano. E é uma coisa engraçada, porque o Takano e o Onodeira, eles se conheciam antes, né, na adolescência. Então, e o nome do Takano era outro, era Saga Masamune. E os pais dele se separaram e ele adquiriu o nome da mãe, provavelmente, não me engano, que morava com ele. Então ficou Saga Masamune. Então o Onodeira não conhecia o Takano com o nome de Takano Masamune, né? Então o sobrenome mudou. Aí isso a gente explica por causa do Japão. As coisas eram uma coisa antes e se tornaram depois em relação a casamentos. Porque a mulher tinha o nome de solteira e depois recebia o nome de casada. Elas perdem o nome de solteira, praticamente, e pegam o nome do marido, os filhos também. Quando há uma separação, com quem esse filho ficar, se ele ficar com a mãe, ele pega o nome da mãe, se ele ficar com o pai, ele pega o nome do pai. Adquire o nome. Então, vamos continuar a história. A Jaqueline vai falar sobre a historicidade. Pois então a gente vai para a contextualização. A história começa com o Onodeira lembrando da sua época de faculdade. De colégio, perdão. E ele tinha esse amor durante 3 anos. Ele observou o Masamune, que na época era Saga Masamune. Então ele procurava todos os livros que ele lia e aí, um belo momento, ele se declara. A declaração sai assim naturalmente: eu estou apaixonado por você. E aí, né, no 4º ano que isso acontece, né? E aí eles têm um relacionamento rápido que por eu não vou nem falar o motivo agora, mas por um mal entendido, eles se separam. E aí ele diz que 10 anos depois ele vai bater numa editora, que é a mesma da história passada, né, que a gente estava falando, da história do Sai-san, que é a Marukawa. É Marukawa? Marukawa. Sim, é ela. É a Marukawa. Bater na Marukawa como editor de shoujo, né? Ele queria literatura, mas foi bater no departamento Esmeralda. É chamada Esmeralda porque faz exatamente mangás shoujos. A primeira impressão dele é horrível, porque tá todo mundo acabado. Inclusive, assim, eu não trabalharia com isso, certo? Porque uma coisa que a gente aprende nesse universo, eles explicam muito, né? Cada etapa de como da produção de um mangá. É um rabanete. E aí vai desde
dos desenhos até a publicação do setor de vendas, é muito legal você aprender essas coisas. Mas é bem sofrível, né? A gente sabe que no Japão as pessoas trabalham muito com hora extra, eles dão muito valor ao trabalho, mas é como se o pessoal dessa área não tivesse vida. Assim, é um desgaste muito grande. E eles fazem, em 20 dias, eles fazem um mangá novo, né? Um livro novo. Eles botam de acordo com... Isso eu vou falar depois que eu já queria fazer a contextualização, mas para vocês entenderem. No Japão, nós temos mangás de 20 dias, mangás de semana, mangás de mês, mangá de 3 meses e mangás de 6 meses. Então, o que acontece? Quando você tem um que é a cada 20 dias ou a cada mês, o editorial ele tem que sair antes disso. Então, todo o processo que a gente for falar mais na frente vai ter que sair rápido, né? E o que muitas vezes não sai. Eles têm o ciclo, né? Uhum. O ciclo que eles falam é justamente nesses 20. Eles começam um ciclo muito bem e terminam acabados, assim. É o ciclo do rabanete. Ele entra querendo sair, né? O pensamento dele é quando é que ele vai sair dessa área, dessa parte do departamento para ir para a literatura, que é o que ele sempre gostou, que é o que ele sempre quis, mas não... O tempo vai passando e ele permanece no mangá show. Fora ele, existe como em Junjo, existem mais 2 casais, né? Ela gosta de trabalhar com 3 casais, ou pelo menos 3 principais, porque mais pra frente surgem mais 2. E aí, como a gente estava falando de ligar o universo, né? Um dos mangakas dele, né, que é o Yoshino, ele gosta do mesmo mangá que o Misaki gosta, que é o daquele do cozinheirozinho de cozinha, que eles ficam loucos e alucinados com as edições especiais. E ele gosta do mesmo. E aí, fora isso, é porque o Onodera tem uma necessidade de se provar, né? Ele não tem uma autoestima elevada, justamente por conta que o pai dele é dono de uma editora, da editora Onodera. Uhum. E aí, como os outros funcionários caçoavam dele, achavam que era só porque ele era filho do céu, né? Que é o... Do céu, que é o responsável, o dono, o diretor... o diretor-chefe da empresa. Então, que ele era favorecido, porque ele pegava os autores famosos, dentre eles, no Saitsan. E aí, ele quer se provar. E como ele quer se provar, ele vai pra Marukawa. O legal é que quando ele chega na Marukawa, aí a gente terminou a contextualização mais ou menos, e vamos pras raivas em relação ao Onodera. Quando ele chega no primeiro dia, que ele vai pra parte, né, o editorial da Esmeralda, ele chega, tá todo mundo acabado. Eles tinham acabado de entregar uns mangás pra serem publicados. Eles estavam no fim do ciclo. Estavam no fim do ciclo. Aí, ele se assusta, né? O editor-chefe, que é o Takano, tá com olheira, nem parece vivo. É porque ele vai com a impressão, porque a menina que tá levando ele ao departamento, ela vai dizendo que em um ano o Takano, ele fez o departamento Esmeralda ser mais produtivo. Ao topo. Uhum. Ele tem um sucesso de vendas que não tinha antes. Esse departamento era acabado. Exatamente. Então ele acha, mas então o editor-chefe é muito respeitável, ele bota lá no pedestal e quando ele vê o Takano, ele, não é assim, né? Ele tem... Primeiro ele não reconhece, tá, gente? 10 anos ele não reconhece o Takano. Mas o que mais interessante é que... Mas o Takano também não reconhece ele de cara. Não reconhece. Mas o legal do que a gente vê, uma das coisas que a gente vê, é que ele vai pro banheiro lavar o rosto já pensando como é que ele vai sair da roubada, entre aspas, que ele se colocou. Aí ele vai explicar, o pessoal vai explicar pra ele o que é o ciclo, né? Que no início tá todo mundo bem, que é quando você tá plantando um rabanete.
Aí tá todo mundo bem bonitinho. Aí começa que o mangaka não entrega as coisas que tem que entregar pra revisão no período certo. Você faz uma revisão, manda pro mangaka, ele manda de volta, você faz uma segunda revisão. Às vezes tem que consertar outras coisas que não estão pra, né? Não chega a ser aquela, o que precisa, o que necessita. Então, ou que vai tirar, não tira isso. Depois, né? Que é durante lá o ciclo da colheita. Você, depois de tudo pronto, é levado vai ser para o setor de a reunião de marketing. Na reunião de marketing vai escolher quantos números vão ser colocados, quanto vai precisar, né, de edições para ser publicadas. Aí outra guerra. Depois que decidido tudo isso, vai para onde? Para edição. Aí pronto, aí termina o ciclo. Você colhe o rabanete. E assim, consequentemente, no dia seguinte começa tudo de novo. Então, tanto que no outro dia ele chega, né? Eles estão... Nem parece que é aquele canto. Tá todo mundo muito bem, obrigado. Tá todo mundo ótimo. Aí vem a cena mais hilária. Primeiro assim que você... Qual é a cena mais hilária? Que o Takano pega ele logo porque ele tem que fazer uma revisão com a mangaka. Pega o Onodeira no primeiro intuito que ele tinha que falar com ele e leva. Aí ele olha pra cena de beijo que ela desenhou. Ele diz, não, isso aqui não tá parecendo real. Eu quero uma cena real. Aí ela, mas como assim uma cena real? Ele vira pro Onodeira e dá um beijo na Onodeira. Ele dá um beijo na Onodeira. Aí ele diz, tá vendo? É isso que você tem que fazer. Aí ela, tá certo. E o Onodeira fica com aquela cara de tacho dele, como sempre. O importante é a gente salientar nessa parte, porque assim, desde o primeiro contato com o Onodeira, mas o Onodeira é como se ele fosse se apaixonando de novo pelo Takano, sem saber quem ele é, né? Uhum. Então, você vai percebendo depois que ele sabe que, antes dele saber, ele se apaixonou 2 vezes pela mesma pessoa. Exatamente. E é depois desse beijo que o Takano para e eu te conheço de algum canto, mas da onde é, né? E ele só vai perceber quando o Onodeira tá falando que vai ler, né? Isso. Porque como ele não conhece shoujo, o departamento dele era literatura. Inclusive o Takano chama ele de inútil, e é o que motiva ele, né? É o que motiva o Onodeira no trabalho. Então, ele, como eu já tinha falado antes, ele tá sempre se provando, do tipo, eu consigo fazer, eu tenho que demonstrar pra fazer, porque eu vou fazer o meu melhor. E ele tá sempre tentando fazer isso. Tanto que ele nesse ponto, você gosta do Onodeira. Dá pra sentir compaixão por ele. Porque o bichinho, ele tem uma autoestima realmente muito baixa. O que a gente percebe é que ele vai estudando e ele vai se melhorando, né? E ele tem argumentos, muitas vezes, que leva até o Takano a mudar de ideia em alguns pontos. Que tem cenas que eles vão visitar uma mangaka também que está atrasando o trabalho. E essa mangaka ela não trabalha sozinha, ela tem ajudantes. Mas, mesmo com ajudantes, as coisas não estão saindo do jeito que é para sair. E ele dá uma ideia de um jeito que tá. E eles estão fazendo a edição das coisas lá na hora. E o Takano percebe, né, essa evolução. Mas voltando, o Onodeira... Deixa eu terminar da parte que ele reconhece. Sim. Ele reconhece, aí então ele vai ler todos os mangás que eles estão trabalhando, que são mais de 100 títulos, por sinal. Aí ele fala que antigamente ele tinha esse costume de ficar na biblioteca lendo os livros. E aí é quando o Takano se toca. Exatamente. Da onde ele conhece o Onodeira. E aí começa o dilema. Aí começa a frase, isso não é amor. Ai, que eu tenho raiva quando... Porque sempre vai, no meio da história, vai vir essa frase. Ou no final do anime ou no começo. Mas por que dessa frase, né? O Takano puxa ele e diz, você não se lembra de mim? Inclusive é uma coisa que o Takano fala do Onodeira, que ele esquece das coisas muito facilmente, né? Aí ele fica assim, não, eu não me lembro da onde. Aí ele beija o Onodeira de novo. Isso vai fazer você lembrar de mim. Ele ainda não tô entendendo onde você quer chegar com isso.
Aí ele vai falar que o sobrenome dele mudou, que os pais dele se separaram, que se chamava Saga. Aí ele se toca que ele é o senpai. Aí ele vai jogar tudo o que aconteceu de ressentimento que ele guardou durante 10 anos. Aí... Tipo assim, a pessoa é rancorosa durante 10 anos. Porque por mais que ele disse que foi o trauma da vida dele, nunca mais se relacionou com ninguém, né? Tipo assim, nunca mais amou ninguém, não procurou amar ninguém. Mas ele sonha com o senpai durante esses 10 anos também. Ele ama o Takano durante esses 10 anos. Ele não esqueceu. Sekaiichi Hatsukoi é o primeiro amor do Isso, mundo, né? Então, é o primeiro amor dele. E assim, ele bota tudo pra fora do ressentimento. Eu fico passada, porque, por exemplo, assim, eles dormiram juntos, né? Aí o Onodera perguntou, e o que você sente sobre mim? O Takano, ele percebe como se o Takano estivesse sorrindo. E o Takano explica que ele tava nervoso na hora. E saiu aquele sorrisinho. E por isso ele sumiu da vida. Tipo assim, no outro dia eu não vou mais pra escola, vou mudar de região. Gente do céu, sem dar uma única explicação, ele some da vida da pessoa. Eu nem sei como é que isso acontece, mas tudo bem. Nem pra ele procurar uma satisfação, do tipo, procurar se ele achava isso, chamar o Takano e dizer, por que você riu de mim ou alguma coisa do tipo. Não, ele some. Isso já mostra... E o Takano tem isso, esse sentimento de ser abandonado, né? Deixado. Takano, assim, a gente vai saber lá pra frente, aí é o que eu ia dizer, que o Onodera ele já mostra uma insegurança desde novo, né? Segurança com ele, segurança com sentimento, segurança com muita coisa. E o Takano, ele gostava muito do Onodera. Nisso ele entrou, depois que ele sumiu, numa espiral pra baixo, né? O Takano, ele tentou se matar, isso fala. É muito sutil, mas ele fala, né? Que aí mais na frente a gente vai falar um pouco sobre suicídio e as histórias de suicídio que são muito discretas, mas tem muitos mangás ou tentativas. Então ele tentou, para se reconstruir como pessoa levou tempo. Por incrível que pareça, ele ainda ama o Onodera, porque o gato que o Onodera salvou e não podia ficar, quem cuida até hoje é o Takano. O Takano também tem a parte do tipo que ele descobriu tempos depois, né? Quando ele já estava na universidade. E aí entra o amigo dele. Como é o nome do amigo dele que eu esqueci? Eu também esqueci, mas eu falo já aqui. Enfim, que entra o amigo dele é que por uma pessoa ele descobriu que o Onodera era noivo. Da onde ele estava, tinha uma noiva. E já tinha uma noiva na época que eles namoravam. O que ele ficou mais passado. E aí que ele começou a beber, né? A não mais prestar atenção nos estudos. E o amigo dele fala que ele se torna até meio promíscuo, né? Sai com qualquer um. É que E foi o amigo dele que trouxe ele de volta, assim, a custos moldos, né? E o amigo dele é o Yokozawa. Isso, Yokozawa. O Yokozawa, você lendo, às vezes você não simpatiza com ele, né? Mas no meio da história você fica do lado dele, porque você entende que ele quer proteger o Takano. Isso, é o Takafumi Yokozawa. Então, o Yokozawa é que arranja um emprego para ele na editora que chama. Então, ele não quer que o Takano tenha uma recaída como teve no passado. Na verdade, o Yokozawa gosta do Takano. Só que o Takano sempre viu ele como amigo, né? Aí vem a história. Mais uma vez, a gente pega um pouquinho de igualdade com Jojo. Porque o Hiro em relação ao Uzagi, né? É aquela coisa. O Hiro tinha um amor, uma paixão, na verdade, pelo Uzagi. E ele só via ele como um amigo. No caso do Yokozawa e o Takano é a mesma coisa. O Takano só vê o Yokozawa como amigo. E ele deixa bem claro isso. Mas eles tiveram seu relacionamento.
justamente nessa época, Isso. né? A diferença é porque eles se relacionaram. Vamos dizer, o Takano ainda tentou, que era uma forma, no meu entender, uma forma dele tentar esquecer o Onodeira, né? Tentar esquecer o que ele sentia pelo Onodeira. Porque assim, seguir em frente faz parte. O Onodeira é tão infantil de uma forma que ele só foi bater de frente com o pai dele, porque ele bate de frente com o pai dele quando o Takano meio que ameaçou desistir da história, quando ele descobre do noivado, né? Lembrando que a gente tem que pensar, porque assim, no anime é muito mais rápido. Então nós vamos ver muita coisa que no mangá demora muito para se passar, bem rápido no anime, em 2 temporadas. Né? Então, são 2 temporadas mais alguns ovos. Isso. Tem. Então a gente não vai ver tudo. Então quando a gente tá falando do mangá, isso a gente tá botando coisas que aconteceram, várias coisas. A gente não vai destrinchar muito, né? Como a gente fez com Modal Zushi. Modal Zushi a gente entrou tanto e ainda não falou meia coisa. Então vai ter outro programa sobre isso. Porque a gente ignorou toda a história. E ficou. Mas nós vamos voltar. Isso é uma promessa que eu fiz pra mim mesmo. Mas assim, no caso deles, a gente vê que nessa história do Onodeira e do Takano, que o Onodeira, ele faz raiva a gente o tempo inteiro. Enquanto você acha assim, ele tá melhorando, ele vai aceitar o amor do Takano, eles vão ficar legais. Não, o Onodeira vai lá e caga alguma coisa. Faz alguma besteira. É sempre assim. Mas é justamente, tanto quanto ele, o personagem que tá da raiva, eu também tenho raiva do Yoshin, certo? Que é um mangaka. Porque o Yoshino, já adentrando em outro personagem, o Yoshino é aquela pessoa que não percebe que outra está afim de você, assim. Por causa da idade, ele tem complexo de idade. Não, ele tem 28 anos, o Yoshino. O editor, tá certo. O Yoshino faz par com o Hattori, que ele chama de Tori. Que eles se conhecem desde a infância. Então o Tori é editor do Yoshino. Inclusive, uma coisa que a gente pode falar, porque o Yoshino, ele faz shoujo, só que ele é conhecido como uma mulher, né? Ele tem um codinome feminino. Aí, e ele é conhecido como uma mulher. Aí, se você quiser falar dessa parte de costume no Japão. É porque o que acontece? O shoujo, ele surgiu no início da década de 20 no Japão. Então, quem escrevia as histórias eram homens. Só que com a evolução das coisas, a evolução própria do pensamento feminino, das lutas femininas, né, algumas conquistas que as mulheres conseguiram de direitos, as mulheres e as meninas, elas começaram a não se interessar mais pelas histórias, porque os homens não entendiam o pensamento feminino, ou não entendiam o que as mulheres queriam, né? Então o que aconteceu? Muitas mangakas surgiram com o nome masculino. Desculpa. Com o nome masculino. Então o grupo, vamos dizer assim, fundador, né, que começou a entrar no mercado pelo shoujo, de mulheres, elas tinham pseudônimos masculinos. Elas eram conhecidas como a turma de 49. Por quê? Porque elas nasceram em 49, tá? Eram 7, 8 mulheres que começaram a fazer os shoujos. E o primeiro yaoi surgiu dessa geração, da geração de 49, desculpa. Mas nesse caso é o contrário. Não, aí é o que eu vou dizer. Pronto. Aí o que eu ia dizer. Quando foi a partir da década de 70, o que aconteceu? O mercado ficou predominantemente feminino, mas também tem homens que escrevem shoujo. Então eles começaram a usar o pseudônimo de mulher. Por quê? Porque se era um homem que escrevia, vendia menos, entendeu? Se era uma mulher, vendia mais. Então muitos homens que começaram a produzir mangakas, começaram a criar histórias shoujo, começavam a usar o pseudônimo feminino, que no caso dele mostra claramente esta parte, entendeu? Sim, aí voltando à história. O Tori é editor do Yoshino. E o Yoshino tem um assistente, que é o Yanase Yu. E o Yu é afim do Yoshino e o Tori também é afim do Yoshino. Só que aí, com uma confusão, o Yoshino acha que
o Tori e Yu têm alguma coisa. Sendo que eles não se bicam, eles não se toleram, porque justamente cada um tem a sua paixão pelo Yoshino. E aí, quando o Tori fica com o Yoshino, o Yu ainda fica dando em cima do Yoshino e o Yoshino não percebe. E o Tori fica com ciúme. Exato. E toda a confusão do relacionamento deles é justamente porque o Yoshino permite, assim, além dele não conseguir dizer não pro outro, ele, tipo assim, ele recebe uma declaração e ele acha que aquela declaração é uma brincadeira, que aquilo ali não é com ele, que aquilo ali é uma fantasia, porque ele escreve shoujo, imagina se não escrevesse, ele não percebe os sintomas. Então, meu Deus do céu. E o pior é que existe gente assim. Existe gente, isso é uma história, meu Deus do céu, de uma pessoa que fica afim da outra e a outra vai contar que tá afim e a pessoa vai contar as coisas da árvore que tem na frente. É mais ou menos isso. É uma situação que você fica, meu Deus, eu tô me declarando e a pessoa tá achando que sei lá, brincadeira. Mas isso acontece e acontece muito. E uma coisa que tu falou que é sério é que ele só vai se dar conta quando o Hattori vai desistir. Quando o Hattori diz que não aguenta mais fazer as coisas, demonstrar que ama e o Yoshino bulhufas, né? Mas acontece muito disso porque sabe aquela coisa de você estar acostumado? É o que eu acho, porque assim, ele sabe do amor, eles estão no relacionamento, então ele acha que conquistou e não vai perder, entendeu? E ele já é esquecido, né? Ele era que a pessoa não presta atenção ao redor dele e ainda tem isso. Então eu acho que agrava um pouco mais isso. Aí ele fica nessa, porque eu também sou amigo do Yu, mas aí eu não quero magoar o sentimento dele. Isso. E eu também não quero magoar o Tori. E aí, às vezes, ele negligencia isso, do tipo, é porque realmente quem é que quer que o seu namorado, o amor da sua vida, saia com a pessoa que já declarou, assim, que ama ela. Você não quer, né? Seu ciúme vai lá pra cima. É uma coisa assim... e assim, a gente... E ele permite que essas coisas acontecem. Eu sinto raiva disso. Assim como eu tenho chateação com o Nodeira, eu também tenho chateação com o Yoshino. Lembrando que as histórias, elas acontecem ao mesmo tempo. Diferentemente de Jojo, elas não estão em tempos diferentes. Elas acontecem ao mesmo tempo, né? E nós temos, dentro do... Voltando um pouco pro Nodeira e pro Takano, mas depois a gente vai falar do segundo casal, é que o Nodeira e o Takano, no meu entender, né? Eles... vamos dizer, esse problema da insegurança do Takano em relação ao que o Onodeira sente e o problema do Onodeira no que ele mesmo sente, porque o Onodeira, ele sente a insegurança do que se aquilo é real, né? Se o que ele sente é real. E a insegurança, aí vem uma coisa que passa na vida também das pessoas. A insegurança de se assumir, né? Porque o Onodeira, ele esconde dos pais a opção sexual. E isso é uma coisa... Porque aí já entra a questão de costumes, né? Uhum. Porque o Onodeira, ele é filho único. Então, como filho único, ele vai herdar os negócios da família. E é ele que tem a responsabilidade, vamos assim dizer, passar o nome para frente. Então, ele tem essa responsabilidade nas costas. E isso pesa na consciência dele, assim, por assim dizer. Porque a responsabilidade no Japão, eles têm um senso da responsabilidade que chega ao extremo, e que isso atrapalha até a vida das pessoas. Isso está sendo mudado? Tá, mas a passo de tartaruga. As coisas estão mudando, mas não é uma coisa que a gente pode dizer muito rápida, mas está mudando, certo? No caso do Onodeira, isso dele ser filho único e ter que assumir os negócios da família e dar um herdeiro, existe muito ainda nas famílias ricas, né? E isso vem... Aí você pergunta, mas isso tá tão... Porque no Japão, tudo vem do exemplo da família imperial. E na família imperial, a história do herdeiro masculino é muito forte, né? Eles tentaram mudar a lei um pouco depois que a filha do atual
imperador, né? O Hirohito nasceu. E por quê? Porque só quem pode assumir o trono japonês é um homem. Então, isso também mudou com a Era Meiji, tá? Antigamente, antes da Era Meiji, a mulher podia assumir. Teve imperatrizes no Japão. Então, quando você vê isso, também é uma forma de opressão para ele não se abrir, né? E também tem a história do próprio preconceito dos pais, né? Porque, enfim, como a gente estava dizendo, né? Eles querem, realmente, eles têm um casamento arranjado desde que ele era muito novo. Por assim dizer. Então, os pais têm expectativas sobre os filhos, eles querem que os filhos tenham uma vida, imaginam uma coisa pra eles, e os filhos às vezes não querem essa vida, entende? E aí gera uma frustração de cada lado. Acima de todo o preconceito, né, tem essas questões, assim, essas frustrações do que eu espero de você e você não me dá esse retorno. Lembrando, só corrigindo, o nome do imperador japonês é Naruhito. É porque é muito parecido o nome do atual com o avô dele. E aí, que você estava falando do Onodeira, eu acho que um dos problemas do Onodeira é o orgulho. Sim, ele é muito orgulhoso. Eu acho que o Onodeira é orgulhoso ao extremo. Entende? Tanto que nessa tentativa de se provar, o Onodeira, ele tem ciúmes do Takano o tempo todo. Inclusive a frase que você falou no início, do tipo, eu nunca vou amar você, ou nunca vou dizer que vou amar você, é justamente porque o Takano chega pra ele e diz, eu vou fazer com que você me declare pra mim de novo. Então, ele diz que nunca vai falar isso de novo. Então mexe no orgulho dele, do tipo, mesmo que ele ame, só de ruim ele não diz. Sim, sim. E aí, essa coisa dele achar também que foi abandonado, porque ele também inicialmente acha que foi o Takano que zombou dele, aí tem um mal entendido, né? Eu acho que nesses relacionamentos todos, o que falta é o diálogo. Total. Se a gente for perceber desde Jeonju até agora, a gente só tá vendo que a falta de diálogo no relacionamento é problemático. Precisa se ter. Então eles criam coisas na cabeça, né? E aí eles vão pelo que eles acham que é, e na verdade é totalmente oposto. E aí quando ele volta e ele vê o Yokozawa, ele diz assim, já que o Yokozawa tá com o Takano, o que é que o Takano quer comigo? Quer só brincar comigo de novo? E ao longo do mangá, você vê que o ciúme está presente o tempo todo, embora ele não queira admitir que está. Ele não admite que ama, ele vai admitir que tá com ciúme. Esse é o problema do Onodeira. O pior é que tem assim, momentos hilários no mangá e no anime por causa disso, entendeu? Porque assim, ele não chega pro Takano e diz assim, você tá tendo um relacionamento, né? Ele simplesmente deduz, e o outro, por raiva dele, que o Yokozawa sente muita raiva dele, o Yokozawa deixa ele pensar isso. Tanto que justamente. Tanto que quando tem uma cena que o Yokozawa joga na cara do Onodeira, que naquela hora, no fundo, eu senti dó do Onodeira, mas na hora eu disse, perfeito, é assim mesmo, tem que fazer isso. Por quê? Porque ele joga na cara do Onodeira, a covardia, o egoísmo, né? Tudo isso que o Onodeira fez e faz. E ele falou assim, se você não quer ele, deixa que eu quero. Exatamente. Se você não quer, deixa que eu quero. Quer e não deixa. Exato. Aí o que acontece? Depois que passa essa confusão toda, ele quer a aprovação do Yokozawa, porque ele sabe que é importante ter essa aprovação. E o outro dá meio que não querendo dar. O outro dá, né? E a gente vai verificando. Gente, assista o anime ou lê o mangá com um travesseiro do lado pra dar murro toda vez que o Onodeira fizer uma besteira, porque isso vai ser um constante dentro do universo, dentro da história, porque o Onodeira, ele dá 2 passos pra frente e 500 pra trás, porque
você percebe que ele quer uma hora avançar no relacionamento, só que, como eu disse, toda essa bagagem problemática que ele traz, isso vai trazendo um problema seríssimo para isso, e a gente tem que aguentar e torcer, porque querendo ou não, a gente gosta dele. E como você diz, ele é egoísta, né? Ele não pensa no que o Takano sente. E o Takano algumas vezes fala pra ele: e você não pensa em como eu me sinto em relação a isso? E ele vai descobrindo também aos poucos que, da mesma forma que ele era apaixonado pelo Takano no passado, o Takano também era dele, porque o Takano, apesar de não ter falado com ele até aquele momento da declaração, mas o Takano também já tinha notado ele. Exato. Na biblioteca. Exatamente. E aí a gente vai descobrindo essas coisas que eles queriam ter vivido, como a comemoração do aniversário do Takano, que eles queriam ter vivido antigamente, eles desejavam, tipo, a mesma comemoração, né? E que ele faz, se eu não me engano, ele compra o bolo e tudo. Só que ele não dá. É um orgulho. Ele desiste de dar o presente, ele deixa com as meninas que trabalham lá. E querem, aí vocês podem perguntar assim: gente, vocês estão falando, esses dois ficam juntos? Fica, da maneira deles. É assim, porque a autora ainda tá escrevendo, né? Ela não concluiu a história e disse fim. Porque assim, quando eles resolvem um problema, aparece outro. Porque, por exemplo, chega um momento que a noiva é o problema. E não dá nem, assim, raiva da noiva. Ela é tão fofinha e é tão inocente na história, de certa forma. Não dá pra ter raiva da bichinha. A bonequinha dela é bem bonitinha. Ela até tenta. Eu acho que no final o Onodera acaba se abrindo e dizendo que ama outra pessoa, né? Que é apaixonado por outra pessoa. E aí quando ele soluciona esse problema, aí aparece aquele outro editor, né? Da outra empresa, que dá em cima dele, que o Takano tem problemas com Exatamente. ele. E que o Onodera deixa ele ficar próximo. Mesmo que o Takano peça várias vezes o Onodera deixar de lado, mas o Onodera não deixa. Então, e aí ele dá em cima do Onodera descaradamente. E o Onodera permite, também não se tocando de certo ponto de que ele tá dando em cima. Sendo burro, como o Onodera é. Gente, ele... Então você tem várias raivas. A raiva da negação, a raiva dele ser burro, a raiva do egoísmo, a raiva de... A raiva pelo Onodera ser o Onodera. É basicamente isso. A gente passa o mangá todo, o anime todo, querendo pegar o Onodera e sentar ele, dar uns cascudos bem grandes nele, dizer: pelo amor de Deus, tem um homaço no teu lado, tem um homem maravilhoso do teu lado. Segura esse homem, desgraçado. Não, em algum ponto eu torci pro Takano arranjar alguém. Virar a página. Tipo assim, Takano vai embora, deixa o Onodera ir de lado, vai ser feliz com outra pessoa, porque outra pessoa é capaz de fazer feliz. Com certeza, eu pensei 1000 vezes nisso. Na verdade, eu assisti... Porque assim, fazia muito tempo que eu não assistia mangá ou anime. E foi um período que eu tenho depressão, gente. Então tem períodos que eu não tô legal. Então eu tava em um período não legal. E eu precisava fugir minha mente e parar de pensar, de criar coisas. Então eu procurei coisas na internet, animes novos e yaoi, encontrei Sekai Hasukoi. Rapaz, eu assisti em um dia. Eu acho que eu comecei a assistir 4 horas da tarde, terminei, era 11 horas da noite. Eu assisti assim direto, mas eu senti um ódio tão grande da Onodera. Tanto que eu mandei pra Jaqueline, se eu não me engano, no mesmo dia. Eu disse: Jaqueline, sente raiva comigo aí. Eu disse: Jaqueline, pelo amor de Deus, tu tem que ser comigo. Tu precisa sentir raiva, eu preciso de alguém pra querer matar ele junto comigo. É um personagem que ao mesmo tempo você
tem um amor, da outra vez você quer matar. Você passa o anime todo querendo esganar o Onodeira. E o pior, abrindo um parêntese, eu amo vôlei. E atualmente ano passado eu tava assistindo a Liga das Nações. Foi a Liga das Nações? Não foi a Liga das Nações. E o Brasil jogou com o Japão, porque joga com todas as seleções, né? Jogou com o Japão. Aí na hora que o narrador falou, ele é ponteiro, mesma posição do Giba. Na hora que ele falou assim, o Onodeira, puta, desculpa o palavrão, PQP. Como assim, o Onodeira? Eu passei o tempo todinho, toda vez que ele ia sacar ou ele atacava, eu começava a rir, porque eu me lembrava, me vinha assim, lá do fundo, sabe? O pensamento, não é o anime, mas me dava vontade de matar. Então, assim, você pega amor e ódio durante todo o tempo, e você quer mesmo que o Takano se livre, tem hora. E o Onodeira ainda levanta outra questão, né? Ele é meu chefe, eu sou só um empregado. Eu tenho que manter essa relação chefe-empregado. Aí é outro obstáculo que ele coloca na relação deles dois, né? E apesar deles, por exemplo, e ainda tem a questão deles se conhecerem, né? Porque do presente eles se conhecem muito pouco. E eles conviveram muito pouco também no passado, porque o relacionamento deles no passado foi curto. Então, muitas coisas da vida que ele quer perguntar um pro outro, o Onodeira não pergunta. E ele não permite que o Takano também chegue até ele e saiba. O Takano sabe as coisas atropeladas, né? O Takano sabe as coisas que, como eu disse, ele descobre sozinho, falam pra ele. Porque o Onodeira em si, outro problema do Onodeira, ele não se abre, né? Ele cria uma máscara e vai usando essa máscara até... ele é fechado, ele não gosta de se expor pra ninguém. É engraçado, os personagens deles têm uma dificuldade de se abrir um pro outro, né? Tipo, ele não se permite o pensar livremente. E o que um companheirismo, tipo assim, se você quer uma relação duradoura, é o que você tem que ter, né? Tipo, porque senão vai ser aquela coisa de gato e rato o tempo todo. Sim. Você fica criando sofrimentos à toa, entende? Porque o sofrimento maior, quem causa, no caso, é o Onodeira, porque eles poderiam ter um relacionamento maravilhoso. Mas o Onodeira não permite. Se a gente for colocar no patamar, que é outra coisa, a gente vai falar daqui a pouco do outro casal, também complicado, que é o Shota Kiza e o Koyukina. Mas pra gente terminar um pouco, depois a gente vai voltar no Onodeira, meu filho, porque o amor e ódio que a gente sente por esse homem é grande. Mas assim, a gente tem que colocar também nessa história dele que o Onodeira, ele é uma pessoa que ele mostra um pouco do que é a nação japonesa em relação a relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento dentro do Japão entre pessoas hoje já mudou muito, um pouco do que era antes, mas antes as pessoas eram muito fechadas entre si. Elas esperavam a pessoa se declarar, e olha que a pessoa tinha que se declarar de uma forma clara, porque nós conhecemos como o Onodeira aconteceu com o Onodeira. Então eles também se magoam rápido. É incrível, né? É uma imaturidade emocional que eu acho grande em relação a relacionamentos. A gente mostra muito disso. Hoje tem mudado? Tem umas problemáticas piores, mas tem umas problemáticas melhores em relação a isso. Mas quando a gente fala de personagens que a gente até brinca, quer dizer, aqueles romão da P que todo mundo quer pegar em 2D, né? Claro, o Takano, ele, na minha humilde concepção, ele está no patamar de Osama Ryuichi, de Fire Fighter, de Viktor Nikiforov, Yuri on Ice. Deixa eu ver outro que a gente tem, assim, são os eu acho que esses três. O Zag nem tanto, porque o Zag ele tem
ele tem um físico bonito, mas ele tem os seus problemas que não deixam ele a par desse patamar. Em termos de aparência, o Takano é bem parecido com o Sagi, porque se você observar, como é a mesma autora, os traços dos personagens são parecidos. Muito parecidos. De todos eles. O Misaki tem muito, o Onodera tem algumas coisas no Misaki, tipo o cabelo. Assim, sim, os olhos são parecidos. Eles mudam a cor, ela muda um pouco a cor dos olhos, ela muda um pouco a cor do cabelo, mas os traços são, porque a mesma mangaka é igual. Eu vou juntar toda a problemática pra fazer no final, pra vocês entenderem um pouquinho do que a gente tá tentando falar um pouco em relação ao Onodera, a problemática dele e o que a sociedade, que a gente pode encaixar no que a sociedade diz. Mas a gente tem outra problemática que aparece, o segundo casal. Porque assim, diferentemente de Junju, é o terceiro. É o terceiro, porque desculpa. Na história tinha o Yoshino. Isso, e o Tori aparece primeiro. O que acontece? Ela não desenvolve tanto os dois últimos casais como ela faz em Junju. Então a gente tem a história, mas ela não é tão aprofundada quanto é em Junju. Porque em Junju cada um tem o seu, vamos dizer, a sua parte é enorme, né? Mas em Isekai não. Ela dá uma ênfase primeiro em Onodera e Takano. Claro que a Onodera precisa de uma parte maior pra gente entender a cabeça louca dele. E os outros, eles têm as partes, mas não é tão desenvolvida. Eu não me lembro se no OVA não. No OVA não são. No OVA, na verdade, os OVAs que tem é mais do Onodera e do Takano e do... Mas tem o que passa os três. Passa os três, isso. Tem o último OVA que passa até porque o Yokozawa, né? Junto com o outro editor. O novo amor da vida dele, né? Que é bonito, muito bonito. Aquele ali é. E aí, nesse momento, eu fico feliz pelo Yokozawa, por ele não sofrer mais pelo Takano, assim. Apesar do Takano ainda não estar feliz, seguro lá com o Onodera, mas o Yokozawa merece também a felicidade dele. Exatamente. A gente não pode... Apesar das vezes eu torcer pro que o Takano deixa o Onodera e fica com o Yokozawa. Pra você ver o amor e ódio que a gente tem por ele. Aí nesse momento que o Yokozawa arranja outra pessoa e cessa todas essas possibilidades, tá bom, eu me redimo. O que eu ia dizer em relação a isso é que é assim, a gente sabe dessa problemática do Onodera e do Takano. Eu fico, às vezes não, a maioria das vezes, dá vontade de você pegar e dizer assim: Takano, volta pro Yokozawa que é melhor, né? Ele te valoriza mais do que o Onodera. Mas assim, aí o Onodera vai lá e não dá uma esperançazinha no comportamento dele. Ele vai lá e dá uma baixadinha, vai lá dizer, vai todo amor, paz e amor pro Takano. Aí o relacionamento entra numa instabilidade. Não sabemos até quando. Aí vamos pros... Aí lá pra frente também você vai ver o Izaka-san, né, que é o diretor executivo da Marukawa, com a Asahino, que é o assistente dele, né? Isso. Aí eles também têm uma história que também é pouco explorada, mas que eu acho que também tem um OVA que explica, que eles conhecem, né, desde criança, e a paixão do Asahino também é de novo. É sempre assim. E aí tem esse relacionamento. Eles também gostam muito dessa questão de você ser apaixonado desde a infância, né? Pelo personagem. Enfim. Em Sekai a gente vê uma retórica da autora, da mangaka. A gente vai pro terceiro casal, que esse aí é o que a gente entra no patamar que a gente já falou no episódio passado. É o Kisa, que é editor, que trabalha junto com Takano e com Onodera também. E o Yukina, que é universitário e trabalha numa loja de mangá. Então, o Kisa, ele tem um problema com a idade. Sério. Porque ele tem carinha de bebê. Então todo mundo acha que ele é bem mais novo do que ele é. E ele é baixinho, bem baixinho. O Kisa, ele tem 30 anos, isso, né? E ele aparenta ser bem mais novo. Ele tem um problema com isso? Assim,
Mas eu não acho assim um problemão. Inclusive ele se aproveita desse problema pra sair à noite com as paqueras dele, né? Antes de conhecer o Yukina. Tanto que os relacionamentos dele não passam de um mês. São relacionamentos rápidos. O Yukina é o primeiro que passa muito tempo. Aí tem Porque ele levanta uma problemática, né? Porque ele diz que ele se apaixona pela aparência. Isso. Ele vai pelo rosto, pela beleza. Inclusive, uma preocupação dele no relacionamento deles é essa: se ele tá realmente apaixonado pelo Yukina ou só pela aparência dele, pelo tudo que ele representa. E o medo inicial é porque, como ele não sabe o que é o amor, e o primeiro amor dele é aos 30 anos, ele fica nessa insegurança de querer botar o relacionamento como uma coisa certa, como uma coisa, como é que a gente chama? Colocar como se fosse sério, né? Se fosse pra frente. E de não fazer o Yukina sofrer, de certa forma, né? Até porque no começo ele é stalkeado por um cara também, né? Um cara começa a perseguir ele e o Yukina defende. E eu acho legal que tem a história do café, né? Quando o Yukina tá se apresentando lá pra ele, mais ou menos. Ele mostra, ele não acredita na idade, né? Exatamente. Porque o Yukina tem 21 anos. Mas parece ser mais velho. Parece ser mais velho. E ele tem que mostrar. E o Kisa tem que mostrar a identidade pra provar que ele tem a idade que ele tá dizendo. E eu lembrei de uma situação, porque lá no meu curso, lá no IFCE, eu também tive que mostrar a minha carteira de estudante pra provar que eu tinha 30 e poucos anos. Eu também. Eu tive que comprovar isso na faculdade, porque as pessoas não achavam que eu tinha idade, que eu tenho 30 e poucos. Era demais. Não e assim, quem tem a carinha de bebê como a gente tem, né? A gente fala de bebê, que assim, a gente parenta, tem 30 e poucos, mas cara de 20 e pouco. E então as pessoas não acreditam que a gente tem a idade que tem. E antes, quando eu era mais nova, quando eu estava nos 20 e poucos, já que eu acho que lembra disso, eu já fui barrada em boate. Porque a pessoa pediu a identidade, porque não acreditou a idade que eu tinha. Então, eu nunca fui barrada porque eu sou alta. Eu sou nanica. Eu sou alta ainda. Eu tenho 1,50. 1,47,5, segundo a Jaqueline, 1,50, segundo a última medição. Mas vamos lá. Porque a pessoa com o tempo, né, vai assim, diminuindo, mas ela vai aumentando. Ela tá nessa de 1,5 m. E só pra matar a curiosidade, eu tenho 1,81 m. Pois é, ó, a diferença entre nós dois é grande. E o Kina, e a diferença, eu acho que o Kina deve ter uma forma, vamos dizer, ela não diz a altura dele. Eu não me lembro se ela diz a altura dele, mas eu acho que ele deve ter 1,60 m, que pra um homem baixo, né? E no caso do... O Kina não, o Kisa. O Kisa, desculpa, e o Kina. Baixo, E o Kina deve ter uns 85, por aí, 1,85 por aí. Por aí. E assim, aí o relacionamento deles se baseia nisso. O outro não sabe o que tá gostando realmente, e o outro tá gostando, e é paquerado por todo mundo que entra na loja. E até que o Kisa, ele se descobre gostando que ama mesmo o Yukina a partir do momento que ele sente um ciúme. Que ele pensa em terminar no dia dos namorados, se eu não me engano, se não falha a memória, que ele vai na loja e tá cheio de mulher ao redor do Yukina. Então ele pensa ali em terminar. Aí depois ele percebe que ele tá sentindo esse ciúme, porque ele gosta de verdade do Yukina, né? E o Yukina, ele vende, uma curiosidade assim, né? Porque sem saber, os mangás que ele mais gosta são os editados pelo Kisa, né? Exatamente. Quando o Kisa vai na casa dele e diz que editou todos os mangás que ele tinha, o Yukina é mais uma razão pro Yukina estar apaixonado. Tipo assim... Com certeza. O destino também, porque ele também bota essa questão de destino, está trabalhando ao meu favor. E o bom do Yukina ser vendedor, porque ele vende todos, faz tudo para que o mangá que ele edite seja vendido. Na loja é um sucesso. É aquela coisa, né? Ajudando. Dizendo aquela coisa, né? Ajudando o mozão.
Vamos ajudar o mozão. Então, quando a gente entra no ciclo dos 3 casais, né, principais, vamos dizer assim, que aparece tanto no mangá quanto no anime de Isekai, a gente percebe a problemática um pouco diferente do que a gente vê no Junju. Que a problemática aqui é que nós temos um burro, um burro mesmo, o Onodeira, inseguro, imaturo, egoísta, o lesado. Isso, o lesado do Yoshino. Aí temos o inseguro, o que não sabe o que é amar, né? O outro não quer amor, e o outro sabe em relação. Ele pode ter tido vários relacionamentos, mas em questão de amor, o Kiss é inexperiente. Exatamente. Total. Então nós temos um leque muito grande. Para entrar na problemática do que a gente vai falar, é que assim, quando a gente entra na história, primeiro a gente vê a loucura que é o trabalho de quem trabalha nessa área de editorial, principalmente mangá dentro do Japão. Você percebe durante o anime que eles praticamente não têm vida, né? Porque eles não têm hora para sair da editora. Então, muitas vezes, o relacionamento do Onodeira e do Takano, quando vai se desenvolvendo, é no caminho de casa, né? Eles saem muito tarde, vão pro caminho de casa, vão no metrô. Eles por coincidência do destino, eles são vizinhos. Ainda tem isso. Eles são vizinhos. Eles são vizinhos. Então, eles nesse intervalo. Então, a gente vê como essa vida não é só na área editorial, mas em toda a parte trabalhista do Japão, ela é muito cruel. Tá mudando? Tá mudando por quê? Porque tem uma síndrome, né? A síndrome de trabalho exagerado, que tem matado no Japão. Tem matado muita gente de morte súbita, né? Ataque cardíaco, porque o corpo não aguenta. Porque as pessoas trabalham no normal no Brasil, que a gente acha muito, é 40 horas semanais, 44 horas semanais. No Japão, as horas que são permitidas normais pode chegar a 80 horas. As horas extras podem chegar a 100 horas. Ou seja, de 80 mais 20 horas para completar as 100 horas, ou até mais. Então tem gente que não tinha final de semana, né? No Brasil são 44. São 44 horas, né? Tem gente que tá 40, mas normalmente é 44. Porque tem aqui no Brasil... Que trabalham sábado até meio-dia, às 4 horas. Isso. Que nós temos também no Brasil, porque tem categorias que tem federações e que tem leis que determinam os horários de trabalho, como enfermeiro, que é 30 horas semanais, 40 horas semanais, o serviço social, que são 30 horas semanais. Então, isso está na lei que regulamenta a profissão. No Japão... mas no geral é 44 horas. No Japão... CLT Isso. No Japão, não tem. Aí você pergunta, não tem lei trabalhista? Tem, mas é muito fraca. Por isso que abre esse patamar, por isso que as pessoas estavam morrendo. O que o governo japonês fez? Desde fevereiro desse ano, o governo japonês, para tentar diminuir o número de mortes, para tentar também ajudar no consumo e fazer nascimento de criança, porque, gente, no Japão, há 5 anos, os nascimentos são negativos. Você tem menos 0,2, menos 0,1 de nascimentos no Japão, ou seja, não está tendo nascimentos. A cada 100 mil habitantes nasce em torno de 200 crianças, isso é muito pouco, entendeu? Então eles tentam a cada 15 dias a pessoa sai do trabalho às quintas-feiras e só volta na segunda tarde, para tentar ver se a pessoa consome, tem um momento com a família, essas coisas. Ainda não é obrigatório, isso vai muito da empresa ainda, mas existe. Então a gente vê pelas editoras, principalmente produção de mangá, que no Japão 2% do PIB japonês ele é feito por editoriais. Desses 2%, uma grande parte é mangá e anime. Mangá. Entendeu? 60% do todo o papel do Japão é para mangá. Então você vê que é um campo que requer que as pessoas que trabalhem nele se dediquem até exageradamente. A outra problemática que fala... Assim, por exemplo, o Takano, ele já tem um costume. Sim. Por exemplo, o Takano, ele consegue se alimentar bem, manter a casa dele organizada e ter toda a rotina dele de trabalho. O Onodeira não. Porque o Onodeira tinha um estilo de vida, porque a editora onde ele trabalhava já era de outra forma. De loja de conveniência. Ou seja, se alimentando pessimamente, a casa dele
virou uma bagunça, com o passar do tempo fica pior. E tem um dia que ele passa mal, né? E aí o Takano vai ajudar. Exato. Do tipo, como você consegue viver assim, né? Porque ele não consegue se organizar de uma forma saudável que o Takano tem. Já a experiência do ramo, ele já consegue manter a vida dele organizada, por assim dizer, na linha. Exato. Porque eu não posso dizer que o Takano trabalhe menos que o Onodera, porque não é verdade. Não. Entendeu? Pois é, nós temos outras problemáticas que aparecem em relação às pessoas LGBT, que mais no Japão, antigamente, elas, como todo mundo, né, elas tinham vida dupla, que era a vida que era para família, amigos, e tinha vida pessoal. O se aceitar, hoje em dia não é assim. Muitas famílias, muitos homossexuais, pessoas da comunidade LGBTQ+, elas já são mais libertas de sua sexualidade, de sua vivência, de seu amor. Isso as famílias aceitam, ainda dependendo da idade dos pais, ainda com dificuldade, mas aceitam. Eu acompanho alguns casais, né, japoneses, então, que falam de como foi o falar para os pais. E o engraçado é que muitos dos pais, eles falam, isso os pais idosos, tá? Que é outra coisa que eu vou falar. Eles dizem assim: o meu medo não é eu não lhe aceitar porque eu lhe aceito, o meu medo é a sociedade. O que a sociedade vai fazer com você? Porque a sociedade é injusta. Foi um dos pais falou. E essa fala aí tá naquele anime tailandês do que eu indiquei há alguns programas atrás, o Until Meet Again. Until We Meet Again. Com a série. A mãe do... a minha lembrança, a cabeça. Do In? A mãe do In? A mãe do In falando pra ele. Então, assim, a gente tem, né, essa problemática. Hoje em dia, foi feita uma pesquisa, porque estão formulando uma lei, não sei quando é que vai sair, mas estão formulando uma lei do casamento de pessoas do mesmo sexo no Japão, e fizeram uma enquete, né, com a população japonesa. E 80% da população japonesa aceita o casamento homossexual. Por quê? Aí a gente vai entrar historicamente que antes da era Meiji, a sociedade japonesa via a homossexualidade como uma coisa natural, como uma coisa comum, natural. Era aceita. Tanto porque muitas vezes a primeira vez do aprendiz de samurai era com o seu senhor ou com o mais velho, né? Então, e os casais homossexuais eram aceitos tanto do lado feminino dos gays, quanto das lésbicas. Era altamente aceito na sociedade japonesa. Isso mudou depois da era Meiji. Mas assim, quando foi a enquete do 80% que aceitam casamento, então isso está sendo formulado. Então tá mais fácil se abrir. Ainda é como no resto do mundo. Tem homofóbicos? Tem a agressão lá não acontece tanto. Tem mais agressão, a gente fala virtual, tá? O cyberbullying é muito grande no Japão, então acontece muito. Então, assim, mas pela mesma histórica do japonês ser um povo pacífico depois da Segunda Guerra, não tem agressões, né, físicas e nem verbais. A outra coisa que a gente estava falando, que a gente vai voltar de novo a falar, é a questão da idade. Assim, a gente percebe, ela botou um casal com a idade um pouco maior, né, em relação ao outro. E acontece muito de ela botar muito essa problemática da idade, que a gente fala que as pessoas não aceitam um relacionamento de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Mas o que eu queria dizer, assim, que a Jaqueline acho que pode até adentrar no que eu quero colocar, é que dentro dessa problemática que ela coloca, é uma coisa que ela percebe na sociedade. Pode ser uma vivência de alguém conhecido dela, pode ser a própria vivência dela, pode ser a vivência que ela vê do que a sociedade coisa, mas é um comportamento que muitas vezes a gente pode ver no anime. É o anime sendo influenciado pelo que a sociedade passa, pela a nossa vivência como seres sociais. Em termos do Japão, né? Porque os japoneses, na idade, quando você fala, não é nem uma questão de diferenças assim. Por exemplo, ele está na universidade, então ele ainda não atingiu o problema
lá do Jojo, do segundo casal, que é o médico e o professor. Ele não atingiu ainda, por assim dizer, aquela independência financeira, né? Porque ele trabalha por meio período, mas ainda assim, vamos dizer, se eles resolvem ficar juntos, eles não vão dividir as contas, por exemplo, igualmente. Ele ainda vai depender do Kisa, no caso. Vai depender do Kisa. Então, pro Japão tem essa questão, essa de igualdade econômica, essa questão de independência e tudo mais, que eles levam em conta por um costume, por uma questão cultural do seu povo. Quando a gente fala também, que você falou da questão do preconceito, né? Tem justamente também essa questão que eles não se comunicam muito bem, né? Entre si, de não expor, de não saber expor seus sentimentos, o que realmente causa muitos problemas para os japoneses, né? Como indivíduos em questões de suicídio e tudo mais. É como tu tá falando. E assim, o povo japonês, aí as pessoas, eu não vou me estender, mas um dia a gente vai voltar a isso. O povo japonês, ele se tornou trancado novamente. O trancado dele é muito de não ofender o outro, muito de não passar do limite com o outro. Cada um tem o seu espaço, que é o respeito. Isso veio muito depois da Segunda Guerra. Voltando ao que a gente estava falando em relação a... E a gente fala, deixa eu só falar assim, a gente fala muito da cultura japonesa, né? Porque a gente faz japonês e a gente gosta muito dessa parte. E a gente tem que entender justamente para inserir os personagens que é diferente da nossa visão, né? Quando eu falo de diferença de idade pra mim, por assim dizer, aqui, aí as pessoas já vai naquela história, porque depois que eu aprendi a raciocinar sobre isso, no sentido de, se eu estivesse com uma pessoa, por exemplo, mais velha do que eu não gostaria que uma pessoa chegasse pra mim e dissesse que eu sou filha dela ou que eu sou neta dela, da mesma forma que se eu estivesse com uma pessoa bem mais nova do que eu, outra pessoa chegasse dizendo ela é seu filho, sua filha, eu diria, não, né? É chato, apesar de você tiver aquela cabeça de não ligar pro que os outros dizem, mas mesmo assim é uma questão incômoda. Sim. Gera um constrangimento que não é obrigado a passar, né? Você não era para ser obrigado a passar. E aí, outras questões, se uma pessoa tem, por assim dizer, uma questão econômica muito alta, né? Aí você já diz, e será realmente que existe amor nesse relacionamento? Pronto. Porque a gente tem muito essa capacidade de julgar, né? Então a gente julga muito antes de conhecer. E a relação, como eu já tinha dito, dos japoneses em relação a casamento é complicado. No Japão hoje se casa-se pouco, as mulheres não querem casar, preferem a vida profissional, né? E os homens, muitos deles também não querem casar. Existe ainda a história por eles não terem muito filho, do filho único. E muitas vezes esse filho tem que cuidar dos pais idosos. Então muitos deles não saem de casa ainda. E tem a história do casamento. Existe casamento arrumado ainda entre as famílias? Não existe mais. Mas antigamente, até na década de 60, começo da 70, existia a história do casamento arrumado entre famílias, né? Pra fazer casamento entre famílias. Isso acontece com famílias ricas, tá? Isso não acontece com famílias pobres ou médias. Mas isso acontece muito com as famílias ricas. No caso, em relação a gente vai falar para terminar o contexto. Inclusive, o casamento da prima do Saiki-san com o irmão dele era totalmente arranjado, né? Sim. Era um casamento para manter as aparências e o dinheiro lá, o patrimônio familiar, ficar entre as famílias. Exato. Ficar dentro da família. Exato. A gente vê essas problemáticas todas no Japão, como eu disse. Como a Jaqueline falou, a gente fala muito do Japão porque
a gente estuda japonês e porque a gente gosta. E que uma coisa que tem que falar, gente, a gente não pode colocar o que nós passamos no Ocidente, o que é a nossa vivência de sociedade no Ocidente, com a vivência de sociedade no Oriente. Isso vale para o Japão, para a Coreia, para a China, para a Tailândia, para Taiwan, entendeu? Então, muitas vezes que se passa nas novas, nas comics, no mangás, nos animes, nas séries de lá, é a vivência de lá, não é a nossa vivência. Então a gente não pode problematizar, a gente não pode condenar sem saber se lá eles também condenam isso, entendeu? Se lá eles também discutem essa problemática. Porque no caso do Japão, se fala muito pouco sobre muitas das coisas que é normalizado, muitas das coisas que está dentro dos animes e do mangás. Na Tailândia também, na Coreia também, na China também. Então a gente tem que começar a pensar nisso, para não fazer militância vazia, não fazer militância sem fundamento. Por último, a gente vai falar dos casos que a gente falou lá na frente do Takano que tentou suicídio. O suicídio no Japão é o maior do mundo, né? Se eu não me engano, 4% a última vez que foi feita pesquisa. Então, muita gente no Japão se mata. Tem uma floresta que todo mundo conhece, né? Que é a floresta do suicídio. E de vez em quando aparece dentro dos mangás, dos animes, referência muito sutil, tá? Sobre isso. Por quê? Porque não faz muito tempo que no Japão se fala, deixou-se de ser tabu falar de doenças, de problemas de saúde mental, tá? A floresta de Narusawa, a floresta de Narusawa, ela é conhecida porque muita gente vai pra lá pra se matar. Então, assim, o suicídio no Japão, começou-se a falar de problemas de saúde mental no Japão nos últimos 15 anos, é muito recente. Tanto que a profissão de psicólogo no Japão, ela é dos últimos 15, 20 anos, ela não existia psicólogos no Japão. As faculdades de psicologia são muito recentes no Japão, de psiquiatria, psicologia. Então a gente tem uma problemática que os japoneses eles se cobram muito. E a história da honra, de você ser o melhor... A questão de honra é muito forte. É muito forte. Então se você, vamos dizer, se perde o emprego, se você não consegue entrar na faculdade que seus pais querem, ou de alguma forma você sofre bullying, isso é uma vergonha. Então o que você faz? Você não se abre, exatamente para os japoneses não serem tão abertos um com o outro. Porque eles têm um pensamento assim de que eu não quero ser um incômodo para ninguém. Exato. Então é tanto que você não quer incomodar, de que quando ele pede um favor, ele já tá te pedindo desculpas por aquilo que ele tá te pedindo. Exatamente. É uma coisa assim, ele é cheio de cumprimento justamente para justificar, para não incomodar as pessoas, entendeu? Assim, de todos os sentidos, de vários. Então, é uma forma também de alertar sobre certos comportamentos que a gente vai ver falando sutilmente, né? Aí você pergunta, por que sutilmente? Porque é um acordo internacional que em obras a gente não se descrito realmente como é feito um suicídio, não se fala profundamente sobre um suicídio, porque já foi comprovado cientificamente que quanto mais você fala, mais suicídios vão ocorrer, porque as pessoas que têm depressão, elas acabam encontrando uma força para cometer aqueles atos, né? Um exemplo foi o suicídio de Marilyn Monroe. Foi feito um estudo. Ele repete os métodos. Os métodos, exatamente. Foi logo depois da morte de Marilyn Monroe, houve um aumento de suicídios entre mulheres, da mesma forma que ela morreu. Então, por quê? Porque foi amplamente divulgado de como ela morreu, como ela fez para morrer. Então, depois disso, que aconteceu isso, eles começaram a imprensa, isso é em editorial, isso é em livros, isso é em revistas, em mangás, comics, né? Eles começaram o suicídio é falado, mas é sutilmente. Mas tem que ser falado. Tem que ser falado sobre a problemática que leva a um problema de saúde mental, né? Então, é uma coisa que no Japão tá mudando. Pra gente encerrar a problemática do Sekai Hasekoi, a Nakamura, a autora, ela é muito feliz, né, no como ela coloca toda essa problemática que faz você olhar para os personagens, muitas vezes se encontrar em alguns problemas desses personagens e ao mesmo tempo querer matar uma Onodeira, sempre.
Mas você vai... por isso que as duas obras dela, principais, Junju e Sekai, eles ainda, depois de tanto tempo que foram publicados, ainda se fala, as pessoas ainda começam a ver animes ou mangás yaoi a partir dessas duas obras, né? E tanto que ele está em evidência. Lembrando que saiu esse ano mais um filme. Não é um OVA, é um filme que saiu de Sekai depois de tanto tempo a gente esperando alguma coisa. E vai sair o DVD, né? Então a gente vai ter pra nós, vai sair através do Sansubs daqui a pouco, né? Então é uma obra que tá dentro do meu coração, né? É uma tradição a gente odiar o Onodeira. Se você procurar, por exemplo, antigamente, alguns anos atrás, pra mim foi mais fácil achar, por exemplo, os episódios do anime. Aí hoje, já não... E os ovos também. Hoje já tive um trabalho maior pra achar. Então, tem no Facebook o Yaoi Brasil, que ele disponibiliza tantos os episódios, porque, por exemplo, no Animes Online só tem a primeira temporada. Sim. Você não vai achar a segunda. Então, no Yaoi Brasil, que dá pro Facebook, ele disponibiliza. Eu fui olhando, aí tem o Junjo, tem Super Lovers, tem o que eu lembrei da semana passada, foi o Hitorijimi Mahiro. Isso aí mesmo. Hitorijimi Mahiro. Eu encontrei ele lá pra assistir também. E bem bonitinho, assim, as imagens. Bem legal pra quem quiser assistir. E assim, a gente sempre vai falar, sempre vai dar dicas. Nós somos sempre apaixonados, nós gostamos muito dos novos, mas nós somos apaixonados pelos nossos clássicos, né? Então você vai ver muita gente falar de Super Love, vai ter programa sobre Super Love, porque essa problemática. Eu tô acabando aqui de ver uma postagem sobre isso, porque vai sair, né, eu acho que é um OVA que vai sair agora, e depois uma temporada, se Deus quiser. Então a gente sempre vai falar dos animes clássicos, e... O meu amor é o Inuyasha, tá? Ele não é yaoi, mas eu amo Inuyasha. Então a gente vai... Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham apreciado a nossa visão sobre Sekai Chihatsukoi. Quem não assistiu, quem entrou no mundo do Joji a partir das séries, é uma obrigação sua assistir Sekai Chihatsukoi e odiar o Onodeira. Porque nós temos... Não odiar, sentir raiva. Tentar matar. Tentar matar o Onodeira, tentar dar uns cascudos no Onodeira. Isso é uma tradição no mundo do Joji. Muita gente vai concordar comigo. Isso é uma tradição no mundo do Fujoshi. E eu espero que vocês tenham gostado. No próximo programa, espero vocês no próximo programa, no próximo episódio. E obrigado por quem tá curtindo, quem tá divulgando, quem tá falando comigo no Twitter, tá? Sempre as meninas. Não vou citar todo mundo, mas obrigado pro pessoal que tá sempre, toda vez que a gente posta, tá lá. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu e até mais.